Hoje eu quero falar de um dos temas mais altos do pensamento de Tomás de Aquino, algo que atravessa toda a filosofia, a liberdade. É um assunto que pesa, que mexe com a gente, porque Tomás coloca o ato livre do homem como o mais humano de todos, o ato por excelência, aquele em que o homem se mostra inteiro, sem esconder nada de si mesmo. Na psicologia dele, e aqui eu falo da forma como ele entende a alma humana, a liberdade é o que nos define. Ele diz que, quando escolhemos bens particulares, coisas específicas que queremos na vida, isso sempre vem depois do último juízo prático do entendimento. Vou explicar melhor. O entendimento, que é a nossa capacidade de pensar e julgar, olha para o mundo, vê um objeto, uma coisa, uma ação, um desejo e diz: isso é bom, isso vale a pena. Aí a vontade, que é o nosso querer, pega essa ideia que o entendimento oferece e escolhe, vai atrás dela. Mas aí surge uma pergunta que não me deixa em paz, uma questão que já deu briga em tempos difíceis e continua sendo um nó para muita gente. Quem manda na escolha? É o entendimento que decide o que a vontade vai querer ou é a vontade que empurra o entendimento para decidir? Ou ainda, e eu sinto o chão tremer aqui, como essas duas forças, essas duas potências da alma, o entendimento e a vontade, trabalham juntas sem bagunçar o que faz a liberdade ser liberdade. Os seguidores de Tomás, os tomistas, dizem que o mestre explica assim: o entendimento move a vontade. Ele mostra o caminho, aponta o objeto, especifica o que ela vai escolher. Mas a vontade também mexe no entendimento, porque é ela que dá o empurrão para ele formar esse último juízo prático, aquele pensamento final que vem logo antes de a gente escolher de fato. Tem uma passagem na Suma Teológica, primeira parte, questão 83, artigo 3, que eu quero trazer para vocês. Ela é como uma luz no meio dessa dança da liberdade. Tomás escreve, e eu vou traduzir do jeito que sinto ele falando. A vontade move o entendimento, porque a verdade, que é o grande objetivo do intelecto, aparece como um bem particular. O texto original repete, não é várias vezes, mas eu sigo o sentido. Ele continua, mas não é o bem universal. Já a especificação do ato, que vem do objeto, é o entendimento que move a vontade, porque o bem que a gente conhece é uma forma particular de verdade encaixada na verdade universal. O que ele quer dizer? Que os dois não são opostos como noite e dia, eles se misturam. A vontade precisa do entendimento para mostrar o que é bom, para dar o motivo para escolher, para dizer, olha, isso é conveniente, isso merece teu querer. Mas o entendimento precisa da vontade para fechar o juízo prático, para ir além do isso é bom em teoria e chegar no isso é bom para mim agora. Sem a vontade, o entendimento fica preso no abstrato. Ele pode dizer o que é desejável em geral, mas não decide nada no concreto, no aqui e agora, nas nossas condições de tempo e espaço, o que os filósofos chamam de cronotópicas. Ele sabe o que é bom para o indivíduo ou para a espécie, mas não age. O entendimento conhece o bem, mas é a vontade que traz a orexis, a apetência, aquele desejo que nos põe em movimento, que nos faz ir atrás do bem. Essa orexis é a raiz da vontade, o fogo que acende, mas não é tudo. Tem mais coisa nisso, e a gente vai ver depois. Eu sinto essa ideia pulsando. O entendimento mostra, a vontade pega e corre. E tem mais.
O juízo prático não é igual ao especulativo. São bichos diferentes. O especulativo fica na cabeça, vai atrás do verdadeiro ou falso, do conhecimento puro, abstrato, tipo o céu é azul. Já o prático é da vida, do certo ou errado, do conveniente ou inconveniente. É o que guia a gente para agir, para escolher entre faço isso ou não. Não é só alinhar o pensamento com a coisa, como no especulativo. Aqui, a adequação é entre o erro e a culpabilidade, entre o que a vontade reta saudável vê como bom para o homem e o que ela rejeita como ruim. E olha só, a vontade humana para Tomás é tão grande que nenhum bem particular, nenhuma coisa específica pode forçar ela a escolher. Ela é livre, não se dobra a nada pequeno. Eu sinto o chão firme aqui, mas a pergunta fica: como entendimento e vontade dançam juntos sem pisar no pé da liberdade? É um mistério que Tomás ilumina, e eu quero que vocês sintam isso comigo. É o homem se revelando no ato livre, com a razão e o querer de mãos dadas. A liberdade humana exige duas coisas, e eu sinto o equilíbrio delicado que Tomás de Aquino coloca aqui. Primeiro, o entendimento tem que determinar a vontade. Ele mostra o caminho, aponta o que é bom para escolher. Segundo, a vontade tem que determinar o entendimento. Ela pega esse juízo do entendimento e aplica ao que quer agora, no momento. Alguns levantam a sobrancelha e dizem: mas isso não é um círculo vicioso? O entendimento manda na vontade, a vontade manda no entendimento. Como sai disso? Eu já ouvi essa objeção e ela parece um nó, mas a resposta é simples. E eu vou desatar para vocês. Não é um círculo que prende. O ato da vontade determina o juízo prático do entendimento e esse juízo, por sua vez, determina a vontade. O que acontece é que os dois trabalham juntos ao mesmo tempo, sem um vindo antes do outro no tempo. É como na ideia de Aristóteles sobre forma e matéria. A forma dá um jeito na matéria, faz ela ser algo específico. Mas a matéria também dá um jeito na forma, faz ela ser individual, concreta. Um não vem antes do outro. Eles se encontram no mesmo instante. Eu vejo isso claro. Entendimento e vontade não brigam. Eles dançam, e a liberdade nasce dessa parceria. Tem uma passagem da Suma Teológica, primeira parte, questão 82, artigo 3, que Tomás escreveu sobre o livre-arbítrio, e eu quero trazer para vocês entenderem melhor. Ele diz, e eu vou traduzir com calma: a escolha é o próprio ato do livre-arbítrio. A gente se chama livre porque pode aceitar uma coisa e recusar outra. Isso é escolher. Ele explica que escolher é ao mesmo tempo preferir e deixar de lado. Quando você pega uma coisa, larga a outra. E segue. Para entender o livre-arbítrio, temos que olhar a natureza da escolha. São dois elementos. Um vem do conhecimento, o outro do desejo, da orexis. Pelo lado do conhecimento, precisa do conselho. A gente pensa, compara, julga que isso é melhor que aquilo. Pelo lado do desejo, precisa da aceitação. A gente quer de verdade o que o conselho apontou. Ele cita Aristóteles no livro 6 da Ética a Nicômaco, que deixou essa questão em aberto. A escolha é mais do entendimento ou do desejo? Aristóteles fala que pode ser um entendimento que deseja, ou um desejo que entende. Mas no livro 3 da mesma obra, ele pende mais para o lado do desejo, chamando a escolha de um desejo aconselhado. Por quê?
porque o que a gente escolhe é sempre algo que leva ao fim, ao bem útil. E o bem, por ser bem, é o alvo do desejo, da orexis. Então, Tomás conclui: sendo o bem o objeto do desejo, a escolha pertence principalmente à faculdade do desejo, à vontade. E assim, o livre-arbítrio é da vontade. Eu paro para respirar aqui, porque isso é forte. O livre-arbítrio mora na vontade, mas não exclusivamente. O principalmente dele deixa espaço. Alguns querem jogar tudo na vontade. Dizer que Tomás reduz o ato livre só ao desejo, à orexis, mas eu digo, não é assim. O entendimento tem um papel grande, essencial, para ajudar a vontade a escolher. A gente não é bicho movido só por instinto, só por impulso cego. Não. A gente se coloca diante das coisas do mundo, olha para elas, aprecia, estima, pensa sobre elas, compara uma com outra, vê se convém ou não. A gente nota as possibilidades. Isso é bom para mim? Isso é ruim? Pelo entendimento, a gente sabe o que vale guardar para usar depois, para as ações que vêm pela frente. Sem o entendimento, a vontade seria um cavalo solto, sem rédea. Ela quer, mas não sabe para onde ir. O entendimento dá o mapa, mostra o que é conveniente, o que faz sentido para o momento. Eu sinto isso vivo. A gente não escolhe no vazio, a gente escolhe no concreto, no que está na frente. E para isso precisa dos collaborated dois, o entendimento clareando e a vontade pegando o que foi clareado para correr atrás. Com o entendimento, a gente consegue construir instrumentos, não só ferramentas físicas, mas jeitos de pensar e agir que nos ajudam a alcançar fins. Não um fim específico e pronto, mas coisas parecidas que se encaixam no que queremos. E olha só, toda a realização prática do homem, tudo que ele faz na vida, toda a cultura que ele cria, é prova da vontade dele. Mas não é só da vontade sozinha, eu sinto isso forte. É da vontade assistida, acompanhada, alimentada pelo entendimento, é verdade pura. Sem o entendimento a gente tropeça, cai em erros, entende tudo errado. As paixões nos puxam, as emoções nos sacodem, o mundo nos provoca, e aí a gente fica fraco, com uma vontade tão mole que não vence nada, não nos leva para o bem de verdade. Isso acontece porque a gente não consegue fixar o entendimento nos motivos certos, aqueles que fariam a vontade mandar direito, nos segurar no caminho e nos empurrar para frente. Por isso, eu digo com firmeza, não dá para educar a vontade sem educar o entendimento. O homem não vai ter uma vontade forte, capaz de guiar ele, se confundir vontade com só desejo bruto, com essa orexis crua, e esquecer que, para funcionar bem, para ser eficiente, a vontade precisa do entendimento do lado. Então, o ato livre do homem, o ato mais humano que tem, é essa liberdade que nasce da vontade, trabalhando junto com o entendimento, os dois de mãos dadas, um ajudando o outro. Tem gente que tenta fortalecer a vontade, e eu vejo isso em práticas famosas, até em como certos psicólogos falam do assunto. Eles dizem, o homem precisa treinar a vontade para ficar mais forte. Tá certo, mas tentar fazer isso no abstrato, sem o entendimento ajudando, é onde a coisa desanda. Isso cria umas confusões grandes, uns nevoeiros que atrapalham mais que ajudam. Desenvolver a vontade é fortalecer o querer, botar um desejo claro para realizar algo, perseguir aquilo. Sim, isso é vontade de verdade. Mas não quer dizer que essa vontade seja a melhor para a gente. Para ser eficiente,
para fazer bem para o homem, para realmente ir atrás do que ela quer no fundo, ela precisa do entendimento. Porque, como a gente já viu, toda vontade humana quer lá no fundo uma felicidade suprema, algo sem fim. Os desejos do homem não param, eles miram o infinito do bem. Então, o entendimento tem que entrar para guiar esse ímpeto, para apontar o caminho certo, o que é bom de verdade. Senão, vira uma correria bagunçada, um empurrão para frente sem saber para onde, sem motivo claro para nos orientar. Eu sinto isso fundo. Não tem liberdade sem vontade e sem entendimento. A liberdade é essa parceria, essa cooperação entre os dois. E olha só, o homem tem dois tipos de liberdade, e Tomás explica isso bem. Primeiro, a liberdade de especificação é a capacidade de escolher entre valores, comparar, julgar o que é melhor, tipo isso é bom ou aquilo. Segundo, a liberdade de exercício é o poder de ir atrás do que foi escolhido, de se mexer para pegar algo sem nada segurando a gente. Nos animais, vocês veem a liberdade de exercício. Eles se mexem, correm atrás do que querem, mas não têm a de especificação. Não pensam, não escolhem entre opções. No homem, as duas estão juntas, e isso é o que faz a vontade humana especial. Ele é livre para mirar o bem que quer e também para escolher qual bem, para decidir o que é conveniente para ele ou não. É uma dança bonita. O entendimento mostra as opções, a vontade pega uma e vai. Eu vejo o homem assim, livre de verdade, com a cabeça e o coração trabalhando juntos para chegar onde ele precisa. Claro que a liberdade de especificação é diferente da liberdade de exercício. Isso faz todo sentido, e eu vejo a lógica nisso. A liberdade de exercício vem só da orexis, do desejo bruto, do impulso que nos faz mexer. Mas a liberdade de especificação, essa é mais cheia, mais completa, e para funcionar direito, precisa do entendimento ajudando, dando uma mão. O entendimento entra para clarear as coisas. Então o homem está no meio dessa liberdade de exercício. Mas quando ele usa a de especificação, ele pode olhar para os bens que quer alcançar e pensar com a cabeça qual é o último bem, o destino final dele. Ele pode até escolher não pensar nesse bem maior. E aí eu sinto um peso, porque Santo Agostinho, que Tomás cita muito, diz que é exatamente nesse ponto que mora o mistério do pecado. É o mistério da mente humana ficando maluca, refletindo sobre a bondade de Deus e caindo na tristeza de uma vontade que não chega lá. Tomás explica que o pecado tem três raízes: a ignorância, a malícia e a paixão. A ignorância é como um tapa nos olhos da inteligência. Você não vê direito. A malícia torce tudo, deforma o que você enxerga. E a paixão embaça o juízo, deixa tudo turvo. Então, se o entendimento falha, o amor da vontade também vai falhar. Por isso, tanta gente coloca bens pequenos, coisas dessa vida, acima da bondade eterna. Mas Tomás avisa, isso não é liberdade de verdade, é só uma sombra dela, uma aparência que engana. A paixão, a ignorância e a malícia são pedras no caminho do conhecimento. E sem conhecimento, o amor fica manco, porque o amor precisa saber para onde ir. Tomás diz que o homem, por causa dessas fraquezas, é um ser que peca, mas o ser que não pode pecar, esse sim, chegou na liberdade suprema. Não pecar é provar que não tem mais essas falhas, essas rachaduras que confundem a cabeça e deixam a gente se perder do caminho certo. Quanto mais o homem conhece, com um conhecimento claro,
livre das amarras que o distorcem, mais ele consegue escolher o melhor, ver com segurança o verdadeiro fim dele, a perfeição máxima que ele pode alcançar. Por isso, Santo Agostinho, que Tomás traz à tona, fala que é muito melhor não poder fazer o mal do que ter essa opção. Os que não podem são os perfeitos, os que atingiram o topo. Os que podem são os fracos, os quebrados, os que ainda tropeçam. Deus não peca. Eu vejo isso firme. Ele não tem defeitos, não tem paixões, não se deixa levar por emoções, não erra no que vê ou escolhe. A gente peca porque é fraco, porque tem buracos na alma, porque as paixões nos arrastam e o entendimento nem sempre acerta o alvo, nem sempre enxerga o que é bom para a gente ou o que nos machuca. A liberdade do homem é uma caminhada longa, um caminho que não acaba fácil. Auxiliado pela vontade e guiado pelo entendimento, ele pode subir até os lugares mais altos. Se a gente quer fazer a liberdade do homem crescer, tem que conservar a liberdade de exercício, aquele poder de se mexer, de ir atrás, fortalecer a liberdade de especificação, a capacidade de escolher bem e dar a ele um conhecimento verdadeiro, não essas ideias tortas que rodam por aí hoje, que afastam o homem do que ele realmente é, mas um conhecimento sólido, bem explicado, bem provado. Com esse conhecimento, aos poucos, o homem vai ganhando força, vai limpando o ato livre dele, tornando ele mais puro, e assim ele vai ficando mais humano, mais perto do que pode ser. É uma escalada, a vontade querendo, o entendimento mostrando, e os dois juntos levando a gente para frente. Eu sinto o calor disso. A liberdade não é só querer ou só saber, é o entendimento e a vontade juntos, abrindo o caminho para o que a gente tem de melhor. Então, a humanidade pode chegar naquele estágio que todo mundo sonha, o mais alto e bonito, e eu vejo isso como um horizonte que brilha. Mas para isso, o entendimento tem um papel enorme, até maior que o da vontade. Ele é quem guia mesmo. A vontade é o motor, o empurrão, o que nos faz correr atrás das coisas, mas sozinha ela não acha o melhor caminho. Sem o entendimento, ela não sabe o que é bom para a gente, não nos afasta do que faz mal. É o entendimento que faz a diferença, e eu sinto isso forte. Sem ele, a vontade humana não teria feito nem metade do que fez. Toda essa obra grandiosa, essa cultura que o homem espalhou pela terra, esses ciclos altos de pensamento e criação, nada disso existiria. O homem, tão fraco no corpo, tão limitado fisicamente, só chegou lá porque a parte psíquica dele, a mente, foi bem alimentada pelo entendimento. Liberdade, para mim, é isso. Vontade e entendimento juntos, de mãos dadas. Não tem vontade cega no homem. Ele não é só um animal guiado por instinto. Claro, ele tem um lado animal, mas é racional. E a vontade humana sempre anda com o entendimento do lado. Quanto mais o entendimento ajuda, quanto mais ele é claro e livre das coisas que o estragam, mais a vontade cresce, fica rica. A liberdade humana é o filho dessa união profunda entre os dois. Eles não se separam, não dá para puxar um sem o outro. O ato mais humano, o mais verdadeiro, é essa parceria. Entendimento e vontade se misturam tão bem, se juntam tão forte, que viram uma coisa nova, o ato livre, aquele que mostra quem a gente é de verdade. Nosso conhecimento não é perfeito, mas pode melhorar. Eu vejo esperança nisso. A gente consegue, aos poucos,
tirar os erros que o mundo enfia na nossa frente, aquelas ideias tortas que nos confundem. O texto original repete "nos faz" e corta para algo truncado, mas eu sigo o sentido. A gente pode limpar isso passo a passo e assim dar ao amor humano um significado mais fundo, mais real. A gente ama coisas que não conhece direito, que ainda entende pela metade, mas o amor precisa de conhecimento para crescer. Quanto mais a gente entende o que ama, mais o amor fica forte. E o amor, por outro lado, nos empurra para conhecer mais, para ir além. O amor perfeito, o mais completo, é aquele que junta o desejo puro, a orexis, com razões bem firmes. É o que eu sinto quando penso nisso. Não resisto e trago mais uma passagem de Tomás, da Suma Teológica, que explica direitinho o que ele pensa sobre essa matéria. Eu vou ler para vocês. Ele diz: a superioridade de uma coisa sobre outra pode ser vista de dois jeitos. Primeiro, de forma absoluta, olhando a coisa em si mesma. Segundo, de forma relativa, comparando com outra. Ele continua: se a gente olha o entendimento e a vontade em si mesmos absolutamente, o entendimento é mais nobre. Isso fica claro quando comparamos o que cada um busca. Eu vejo isso como um raio de luz. O entendimento e a vontade têm objetos diferentes, e a gente precisa entender essa diferença para sentir o que Tomás quer dizer. O entendimento vai atrás do que é simples, do que é abstrato. Ele pega a ideia do bem, o conceito puro. A vontade vai para o bem em si, para o que dá para querer, para o que mexe com a gente. Mas os dois não brigam, eles se completam. E eu sinto o equilíbrio que Tomás coloca aí. O entendimento ilumina, a vontade puxa, e juntos eles fazem a liberdade humana ser o que é. Uma caminhada para algo maior, guiada pela razão e pelo desejo, sem um atropelar o outro. O objeto do entendimento é mais simples e abstrato que o da vontade. Eu vejo isso claro como o dia. O entendimento pega a ideia do bem que a gente pode querer, algo limpo, puro na mente, enquanto a vontade vai atrás do bem em si, o bem que dá para tocar, que já está pensado pelo entendimento. Então, o entendimento lida com a ideia do bem apetecível, e a vontade lida com o bem apetecível que o entendimento já mostrou. Quanto mais simples e abstrato é algo, mais nobre e elevado ele é em si mesmo. Isso faz sentido para mim. Por isso, o objeto do entendimento, essa ideia pura, é superior ao da vontade, que é o bem concreto. E como a natureza de uma potência, de uma capacidade da alma, depende do que ela busca, Tomás diz que, olhando só por si, absolutamente, o entendimento é mais nobre que a vontade. Mas não acaba aí. Quando a gente compara os dois, relativamente um com o outro, a coisa muda. Às vezes, a vontade ganha, porque o que ela quer pode ser mais nobre que o entendimento pensa. Por exemplo, eu posso dizer que o ouvido é melhor que a visão se o som que eu ouço é mais valioso que a cor que eu vejo, mesmo que a cor em si seja mais simples e nobre que o som. Tomás explica assim: o entendimento funciona entendendo a razão das coisas, trazendo elas para dentro da nossa cabeça. Já a vontade se completa indo atrás da coisa como ela é no mundo. Aristóteles, no livro 6º da Metafísica, diz que o bem e o mal que a vontade quer estão nas coisas lá fora, enquanto a verdade e a falsidade que o entendimento busca estão na mente. Então, quando o bem que a vontade quer é mais nobre que a nossa própria alma, tipo o amor a Deus,
aí a vontade é maior que o entendimento, comparando com esse bem. Mas se o bem é menor que a alma, como coisas materiais, o entendimento é mais nobre, porque conhecer elas é melhor que só querer elas. Por isso Tomás fala: é melhor amar Deus do que só conhecê-lo, mas é melhor conhecer as coisas físicas do que amá-las. Mesmo assim, olhando de forma absoluta, o entendimento leva a vantagem sobre a vontade. Essas palavras dele na Suma Teológica são como um raio de luz. Mostram direitinho o que ele pensa, com uma clareza que parece o sol nascendo. Tem momentos que a vontade passa o entendimento e tem momentos que o entendimento passa a vontade. Às vezes é melhor conhecer que amar. Outras é melhor amar que conhecer. Depende do que está na frente da gente, do valor do que a gente entende ou quer. Coisas menores que nós, tipo objetos do dia a dia, é melhor conhecer do que amar. Mas as coisas maiores, como Deus, é melhor amar do que só conhecer. Mesmo assim, Tomás bate o pé. Olhando só o entendimento em si, ele é mais nobre que a vontade. Eu quase digo que é o contrário, que a vontade manda, mas ele me faz pensar duas vezes. Essa passagem é das mais importantes da obra dele, e nas próximas aulas, quando a gente mergulhar mais na análise do Akhenaten, vamos voltar nisso com olhos novos. Tem outras ideias que não derrubam o que ele diz, mas jogam mais lenha na fogueira, dando um brilho extra ao pensamento dele. Um pensamento que, eu digo com força, é bem diferente do que muita gente prega por aí, simplificando ou distorcendo. A gente vive uma época tremenda, que dá até arrepio. Nunca vi tanta propaganda desenfreada de erro, tanta falsificação do que os outros pensaram, tanta afronta ao que a inteligência humana fez de grande. Chamar de Idade Média ou Renascimento, como se fosse coisa menor, é uma vergonha, uma ignomínia que me revira o estômago. Eu sinto o chão tremer com isso. A liberdade que Tomás explica, essa dança entre vontade e entendimento, é o que nos levou a construir tanto, e hoje querem jogar fora como se não valesse nada. Vamos cavar mais fundo porque isso não é só teoria. É o que nos faz humanos, e eu quero que vocês vejam isso comigo. É inacreditável como nas escolas, nas universidades, tem gente que se acha o dono do conhecimento e mostra uma ignorância gritante sobre o que a humanidade já fez de grande. Eu pego um livro qualquer de um autor moderno que fugiu desses estudos profundos, abro uma revista com um artigo cultural ou até leio um ensaio filosófico num jornal, é sempre a mesma coisa. Falta, buracos, uma ignorância que dá raiva e o pior, a petulância de mentes fracas que se julgam as últimas palavras da sabedoria. Eles olham o que os antigos construíram, as obras enormes do passado, e tratam como se fosse lixo, algo para desprezar. Isso me irrita, me tira do sério, porque se essas pessoas não tivessem nenhum jeito de saber, se o passado fosse um abismo impossível de atravessar, eu até entendia. Dá para aceitar que alguém perdido nas selvas africanas não conheça isso. Mas homens em cátedras, com bibliotecas inteiras na mão, esses não têm desculpa. Eles têm tudo: os livros, os meios, a chance de estudar o que foi feito, de se informar direito sobre o que a humanidade realizou. Podiam mergulhar nesses estudos e passar adiante algo justo, sólido, para quem depende deles, para os alunos que esperam um ensinamento sábio da boca deles. Mas por que isso não acontece? Essa pergunta me atormenta há anos.
Eu vejo os sinais por todo lado. Os efeitos são claros demais. O trabalho para destruir o conhecimento do passado é organizado. A mentira tem apoio de toda a publicidade. A fraqueza mental é aplaudida como se fosse virtude. É um conjunto de coisas tão bem amarrado, tão encaixado, que eu não consigo ignorar. Tem uma causa por trás disso. E essa causa é inteligente, tem intenção, tem um objetivo claro e os meios para chegar lá. Em resumo, o que eu vejo é uma conspiração no mundo moderno para arrancar as raízes do saber humano, para transformar o homem numa peça que só serve aos interesses de quem manda, para apagar todo o ciclo cultural que a gente construiu com tanto suor. E o pior, os inimigos não estão lá fora, estão aqui dentro, nas nossas muralhas, minando a inteligência, invadindo as universidades, bagunçando a cabeça dos jovens. Eles fazem a juventude acreditar que o importante é ficar nas esquinas falando de política, correndo atrás de coisas passageiras, que vêm e vão, em vez de se jogar no conhecimento profundo, aquele que fica. Se os jovens fossem atrás disso, em pouco tempo eles passariam por cima dos falsos messias, dos líderes de mentira. Eles iam tirar o mundo das mãos de quem sempre lucrou com as fraquezas da gente, usando elas para o próprio proveito. Me perdoem por sair da matéria assim. Eu sei que fugi do tema da liberdade em Tomás de Aquino, mas eu sinto que é meu dever avisar, gritar isso toda hora. Às vezes eu falo duro, eu sei, até com raiva, mas essa agressividade vem da revolta que eu carrego contra esses falsos messias, essa cultura de mentira, essas elites fajutas, essa moeda falsa que eles vendem como se fosse o auge do pensamento humano. Eu peço para vocês, pensem nisso, meditem com cuidado, olhem quem é que está bagunçando a vida política, a vida social, a cultura dos povos, são sempre os mesmos. Na história toda, aparecem essas mesmas figuras, esses tipos deficientes, fracos, que trabalham com um único objetivo: segurar o lugar deles. Como não conseguem fazer nada grande, eles inflacionam essa moeda falsa que produzem, essa coisa sem valor que empurram goela abaixo do mundo. Eu vejo isso como um ciclo triste. Eles não têm força para criar o que presta, então supervalorizam o que é ralo e querem que todo mundo engula como se fosse ouro. Mas a gente não vai cair nessa. Vamos voltar para o Tomás, porque ele nos ensina sobre liberdade, porque é aí que a gente acha o antídoto para essa bagunça. É como aqueles poetas e literatos sem força que supervalorizam o que fazem. Eu vejo eles inflando o próprio ego, elogiando uns aos outros sem pudor, quase na cara dura, querendo empurrar para o mundo que suas obras são arte pura. Coitados, se iludem com os próprios aplausos, se enganam com os tapinhas nas costas. Tem gente que se contenta com o barulho do grupinho deles, achando que já fez algo eterno. São mentes frágeis, débeis, ignorantes, mas cheias de arrogância, achando que tudo que sai delas é obra-prima, coisa de fino trato. Se essas cabeças se jogassem no estudo de verdade, se aprofundassem no saber, se tentassem caminhar sério pelos trilhos do conhecimento, aí sim talvez fizessem algo útil para a humanidade. Mas o que eles são e o que produzem? Só ludíbrio e lixo. Eu sinto o cheiro disso na história toda, o lixo da literatice sem valor, da pseudo-intelectualidade, dessa subintelectualidade que se acha o topo
e ainda ganha medalha da publicidade e dos favores dos poderosos. Por quê? Porque quem está em cima é do mesmo tipo, gente de pouca capacidade, que olha para essas obras meia-boca e acha que é o auge do pensamento humano. Essas coisas se espalharam, atravessaram séculos, são lidas, viram manchete, ganham colunas nos jornais, aplausos sem fim. Mas quem aplaude? Quem se empolga com isso? Mentes frágeis, insuficientes, em queda, desajustadas, que enxergam beleza e valor onde só tem moeda falsa, ou, no melhor caso, moeda barata. Vamos deixar esse papo para outra hora, porque eu já me irritei o bastante, e voltar para o nosso tema é o que importa agora. Vamos falar mais da liberdade em São Tomás. Fechar isso com umas palavras dele da Suma Teológica, uma passagem famosa, mas que resume tudo tão bem, com uma clareza que corta como faca. Ele diz: o livre-arbítrio é causa do seu próprio movimento, porque o homem se move a si mesmo pelo livre-arbítrio. Mas para ser livre, não é preciso ser a causa primeira da própria liberdade, assim como uma coisa não precisa ser a causa primeira de outra para causar algo. Prestem atenção. Vocês que gostam de falar de determinismo, eu vejo esse argumento vindo de longe. Tomás não exige que a liberdade seja uma causa solta, sem nada antes dela, um ímpeto puro que nasce do nada. Não é assim. Ele explica. Deus é a primeira causa e move tanto as causas naturais quanto as livres. E assim como ele move as causas naturais sem tirar o que elas têm de natural, ele move as causas voluntárias sem tirar o que elas têm de livre. Pelo contrário, é ele que faz elas serem livres, porque Deus age em cada coisa de acordo com a natureza dela. No ser racional, Deus age com racionalidade. No bicho bruto, age como bruto. Eu sinto a beleza disso. Ele separa bem. O agir é do agente, mas a ação é da coisa que foi mexida. A operação vem do efeito, não da causa. A causa opera e a coisa faz a ação, e essa ação sempre combina com a natureza da coisa que foi tocada. É o que Tomás diz, e eu vejo isso como um mapa. A liberdade do homem não chega na perfeição da liberdade divina, porque a de Deus não tem causa antes dela. Ela é plena, inteira, brilha sozinha na glória do que é. Já a nossa liberdade pode ter causas. Ela não nasce do zero, mas nem por isso deixa de ser livre. Eu sinto o chão firme aqui. Deus move a gente, mas não como marionetes. Ele move respeitando o que somos, e no homem isso é razão e vontade juntas. A liberdade humana é livre, porque Deus a faz assim, não apesar dele. É um pensamento que dá vertigem, mas também alívio, porque mostra que a gente escolhe de verdade, mesmo sendo parte de algo maior. Essas causas que mexem na liberdade humana não tiram ela do jogo. Eu vejo isso claro. Não é porque tem causas que a liberdade deixa de ser livre no exercício, no ir atrás ou na especificação, no escolher bem. O homem ainda pode pegar seus valores verdadeiros com segurança, pode olhar para as escolhas dele e perceber quando as paixões e emoções estão bagunçando tudo. Ele consegue parar e pensar: não, aqui eu estou sendo puxado por uma simpatia ou por uma antipatia. Isso que está me movendo é paixão, não razão. Não estou vendo direito, estou sendo arrastado pelos sentimentos. Não é assim que eu devo fazer. Tenho que escolher o caminho justo, o que me faz bem de verdade, o que me deixa agir com justiça. O homem pode fazer essa análise. Eu sinto isso forte. A vontade
quando tem o entendimento do lado, escolhe direito, afasta o erro e vai para a verdade, deixa o que faz mal e busca o que é bom. É o caminho da superação, da humanidade vencendo a animalidade passo a passo. Mas tem quem pregue o contrário. Eu ouço essas vozes o tempo todo. Eles dizem que essa marcha do homem para a racionalidade é fugir da natureza dele, que ele tem que seguir os impulsos, os desejos, ser fiel a si mesmo. Esse papo vem do movimento romântico, que sacudiu o século passado e ainda ecoa neste. E eu digo sem medo, esses caras são sedutores, tentando apagar a luz da mente humana. Movidos por um pensamento torto, meio feito, eles espalham um erro que não ajuda ninguém. Só traz decepção e gosto amargo. Tomás mostra diferente, com uma beleza que me pega. Às vezes o amor passa o saber, às vezes o saber passa o amor. A grandeza do homem está em saber quando amar, quando conhecer e quando fazer os dois juntos. É dominar a si mesmo, se construir, se realizar, virar a obra mais alta da vontade e do entendimento juntos. A educação, para Tomás, é isso, treinar a vontade e o entendimento, achar o equilíbrio entre essas duas forças. Elas vêm do mesmo lugar da alma humana, mas cada uma faz seu trabalho. A vontade quer, o entendimento pensa, mas a raiz é uma só. Um poder único que brota da vida psíquica do homem. Então, toda a grandeza humana está no amor e no saber, caminhando lado a lado. É por isso que eu digo, o cristianismo é a religião mais perfeita. Não é só amor como alguns pensam, é amor e saber. O cristão de verdade não é só o que ama, é o que sabe também. Não é só sentir forte, querer com tudo, é desenvolver o entendimento para que ele ajude a vontade e a vontade ajude o entendimento de volta. Eu vejo o cristão como alguém que junta essas duas coisas, vontade e intelectualidade. E isso reflete as duas pessoas da Trindade, o Pai, que é a vontade, e o Filho, que é o entendimento gerado por ele. São duas funções, duas forças, mas com a mesma natureza, unidas pelo amor, tão juntas que viram uma coisa só. Se a gente entende isso, entende o cristianismo mais fundo. Ele não é contra o conhecimento, não trava a cabeça do homem. Quem pensa assim, quem acha que o cristianismo é só coração e nada de razão, está errado. Perdeu o fio da meada do que Cristo trouxe. É uma religião que quer o homem livre, pensando e querendo, com a mente e o coração abertos. Eles não entenderam a palavra de Cristo, eu vejo isso claro como a luz do dia. Se teve cristãos que botaram pedras no caminho da inteligência humana, que seguraram o crescimento do conhecimento, esses caras se perderam do verdadeiro sentido do cristianismo. O que Cristo mostrou, o que ele pregou, o que ele viveu, foi outra coisa. O homem livre. Esse é o grande símbolo do cristianismo. O topo do que a gente deseja como cristão. Um homem que anda com a vontade e o entendimento juntos, de mãos dadas. Um homem que sabe quando amar é mais nobre que conhecer, mas também sabe quando conhecer é mais nobre que amar. Alguém que entende e consegue dar rumo aos próprios sentimentos, guiar eles para as coisas que valem a pena, que são dignas, e afastar eles do que faz mal, do que é baixo, vergonhoso. Esse é o cristianismo de verdade para mim, e ele tem nome: vontade, entendimento e amor. São os três pilares do homem, os sinais mais altos do que a gente é. E não é só da gente, eu sinto isso em tudo. Essas três coisas
são as funções supremas da criação inteira. Em tudo que existe, tem uma vontade, um apetite, um querer que puxa para algum lugar. Tem uma direção, uma escolha, uma preferência, como se cada coisa soubesse para onde ir. E tem também um poder que junta, que mistura tudo, que faz as partes virarem um todo. Essa trindade suprema está no coração do pensamento cristão. E a trindade cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é como um espelho disso que a gente carrega dentro de nós. Mas não é só uma projeção humana, eu aviso logo. A teologia, quando a gente mergulha fundo, mostra mais. Não é o homem inventando Deus do jeito dele, é o contrário. O homem foi feito parecido com o Criador, trazendo dentro de si essas três funções grandes: vontade, entendimento e amor, que são o reflexo do Ser Supremo, a fonte de tudo que existe. O cristão de verdade, então, é aquele que trabalha para crescer nessas três coisas. Ele afia o entendimento, deixa ele mais claro e forte. Ele treina a vontade, faz ela firme para ir atrás do que importa, e ele limpa o amor, purifica ele para ficar mais puro, mais verdadeiro. Fazendo isso, ele se aproxima de Deus, vai tentando imitar ele cada vez mais, até chegar no ponto mais alto que um ser humano pode alcançar. Eu sinto o fogo disso. O cristianismo não é só sentimento, não é só rezar e amar sem pensar. É também saber, entender, usar a cabeça para guiar o coração. Quem acha que ser cristão é só fechar os olhos e sentir, sem abrir a mente para o conhecimento, está fora do caminho que Cristo deixou. Ele queria o homem livre, completo, com vontade forte e entendimento claro, amando com razão e sabendo com amor. É assim que eu vejo o ápice do desejo cristão, e é por isso que essa religião é tão perfeita. Ela junta o que há de melhor na gente e aponta para o que há de maior além de nós.